Bom dia, queridos. É uma alegria estarmos mais uma vez aqui, pela graça de Deus, juntos com o objetivo de aprendermos mais sobre a palavra de Deus. O objetivo que Deus tem para nós, o plano que Deus tem para nós, como nós precisamos estar no caminho, na sua presença, debaixo da sua vontade, para fazer a sua vontade sempre. E dando sequência ao nosso estudo sobre oração, hoje a nossa hoje a nossa lição é a lição 9, que fala sobre o lugar de oração. Você tem um lugar especial para orar? É o seu quarto? É o escritório? É a praia? É um caminho? É um parque? Qual é o seu lugar de oração? Hoje nós vamos estar olhando o que o autor dessa lição tem para nos ensinar, segundo a luz da palavra de Deus, o que significa o lugar de oração, qual a importância, o quanto esse lugar, ter um lugar de oração é importante para nós, para essa prática da nossa vida de oração. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós exaltamos o seu nome pela sua bondade, pela sua graça e sua misericórdia. Muito obrigado pelo privilégio de podermos falarmos contigo, pelo Senhor ser tão acessível a nós, pessoas limitadas, pessoas com suas dificuldades, mas o Senhor se inclina para ouvir a nossa oração. Nos ajude, ó Deus, a sempre entrarmos nesse lugar de oração com o coração sincero, quebrantado, diante do Senhor, para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos falar, para nos conduzir nos seus caminhos. Nos ajude, fale a nós nessa manhã. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Nossa lição, ela tem como textos bíblicos, para embasar o estudo que o autor nos propõe, os livros de Mateus, os capítulos 6 e 7, Lucas 17, Jeremias 29 e 1 Tessalonicenses capítulo 5. Esses são os livros que deram base para esse estudo de hoje, desse domingo, dessa manhã nossa. Mas o nosso texto áureo, ele está lá em Mateus 6, capítulo 6, no versículo 6, que diz respeito ao lugar de oração. Diz assim a nossa palavra de Deus. Mateus 6, do versículo 6. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. O que significa isso? Qual o objetivo do nosso estudo de hoje? Primeiro, entender o significado de orar no quarto secreto. O que é isso, Arley? O que é quarto secreto? Que lugar é esse? O que o autor, baseado na Bíblia, nos propõe para entender o que significa ser no quarto secreto? Compreender que orar é um exercício de dependência. Irmãos, a oração, ela expressa, nossa vida de oração expressa diretamente o quanto nós dependemos de Deus, quanto nós andamos segundo a vontade de Deus, e não pelas nossas próprias capacidades, ok? E mesmo que nós utilizemos das nossas capacidades, habilidades, conhecimentos, tudo isso precisa ser inspirado, todas essas ações precisam ser inspiradas na vontade de Deus, o que Deus tem para nós. Ok? Nós precisamos saber isso então, entender o significado de orar no quarto secreto e compreender que orar é um exercício de dependência. O que nós precisamos fazer para esse objetivo? Buscar a Deus no seu lugarzinho secreto de oração. Perseverar
na oração. Não desistir fácil, irmãos. Às vezes a gente fica sem paciência, não é mesmo? Nesse mundo de que tudo é para agora, a comunicação está quase que instantânea em qualquer parte do mundo. Nós sabemos de uma informação que aconteceu lá na China, mas imediatamente, quase que instantaneamente, através das redes sociais, dos canais de comunicação. E assim nós transferimos esse dinamismo para a relação com Deus, e não é assim. Nós, seres humanos, estamos limitados à ideia e o conceito de tempo que nós temos aqui, certo? Aí achamos que a relação com Deus é da mesma maneira, mas não é. A relação com Deus, nosso Deus, não está preso a esse conceito de tempo que nós temos. Correto? Então, devemos perseverar na oração, insistir com Deus. Por quê? Será que Deus não nos escuta? Será que ele demora a responder, a entender aquilo que nós precisamos? Não, não é nada disso. Não é nada disso. Uma das maneiras de ler isso deve ser que Deus espera que nós estejamos prontos para receber aquilo que nós estamos pedindo. E Ele então nos prepara, nos apronta para receber aquilo que estamos pedindo. Ok? Por isso que Ele não se prende a esse tempo. Precisamos entender isso. Que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E aí a gente vai se estressar menos, vai ficar menos angustiado. Não, Deus está ouvindo. Ele se inclina para ouvir a nossa oração. Então, no tempo apropriado, não antes, nem depois, vai chegar a resposta de Deus para nós. Jesus tinha um lugar secreto de oração, onde ele buscava um momento a sós com Deus. Você tem algum lugar secreto? Você tem um lugar predileto onde você vai orar? Eu conheço a história de alguns pastores que às vezes se retiram, vão mesmo para um retiro, para um sítio, para uma pousada, e passam tempo, um final de semana sós com Deus. Conheço alguns até que vão ali para o nosso acampamento batista, o sítio Tupi, o ABC, e passam ali um final de semana, ou uns dias sozinho, em comunhão com Deus. Ele faz isso uma vez por ano. E ele se prepara, ali ele se quebranta diante de Deus e ele tem uma experiência bem interessante com Deus. É o lugar secreto dele, é o lugar próprio no qual ele vai orar. Onde você estava quando orou profundamente pela última vez? O ambiente foi bom ou atrapalhou? A exemplo desse pastor é que o ambiente para o qual ele se retira para orar a Deus, quando ele precisa, ele foi bom para ele, e é bom para ele. E você? Tem um local específico? É benéfico? Faz bem para nós? Qual que é o lugar de oração? Jesus respondeu que o lugar de oração é no quarto secreto. Está lá em Mateus 6,6, quando esse nosso texto áureo nos aconselha. Entra no seu quarto, fecha a porta e ore a Deus. Mas é só o quarto físico, o quarto lá da minha casa? Não pode ser durante uma caminhada no calçadão, que é o meu lugar secreto com Deus? Que lugar é esse? É o lugar físico? É o lugar, o coração? É isso que nós vamos tá discorrendo aqui segundo o autor. Qual é o lugar de oração? Há um lugar no mais profundo do nosso ser, que as Escrituras chamam de coração. Só Deus é capaz de enxergar este lugar. E é a esse lugar que Jesus chamou de secreto, que nós precisamos orar. É desse lugar onde só cabem eu e Deus, você e Deus, que Deus espera ser buscado. É desse lugar que Deus nos ouve e responde às nossas orações.
A proposta do autor, nesse comentário, é que o lugar secreto é o nosso coração, é a nossa intimidade, é na nossa profundidade de consciência, de entendimento. É para lá que nós devemos ir buscar a Deus. Que ali, lá no meu íntimo, lá no meu ser, onde só Deus está e eu posso entrar, é que é o nosso lugar secreto de oração. Não apenas o lugar físico, que é importante nós termos, o nosso lugar predileto, o nosso cantinho de oração. Mas ainda assim que a gente vá para esse cantinho de oração, nós precisamos entrar mais fundo. Nós precisamos olhar para dentro de nós, naquele lugar que ninguém acessa a não ser Deus. E dali clamarmos a Deus as nossas petições, os nossos agradecimentos, as nossas angústias. Deus está ali, Ele vive em nós. Vive na nossa mente, na nossa consciência, no nosso entendimento. Então é ali, na nossa raiz, na nossa essência, que nós devemos entrar para falar com o nosso Deus. É a proposta que o autor traz para nós. E ele também nos dá uma ilustração, nos traz uma ilustração que tem por título Lugar Secreto. Eu vou ler para a gente, é rapidinho, que diz o seguinte: o lugar secreto é qualquer lugar em sua casa ou local de trabalho onde você separa um tempo do seu dia para buscar o Senhor. Eu não tenho dúvida em lhe dizer que as maiores experiências que tenho tido com a minha vida, com o Senhor, têm sido em meu lugar secreto. É nesse lugar que o Senhor revela a mim a sua vontade para a minha vida e para a minha igreja. É um local onde é só meu e o Senhor e do Senhor. Nesse lugar eu derramo meu coração diante do Senhor, permitindo que venha me curar, libertar-me, restaurar-me os meus sonhos, cicatrizar as feridas que a vida me causou. O lugar secreto é onde eu aprendo muito mais do Senhor. O lugar secreto é a fonte de suprimentos. A oração secreta conserva a nossa relação com Deus. O lugar secreto é um lugar de intimidade. Como nós devemos orar a Deus no quarto secreto? Primeiro, com humildade. Olha o versículo 8 do capítulo 7 de Mateus diz para a gente, olha, sobre como orar, como buscar a Deus com humildade. Versículo 8, capítulo 7, versículo 8, que diz o seguinte: pois todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Humildade. Orar é um exercício de dependência. Nós devemos orar reconhecendo que é a vontade de Deus que precisa ser implementada na nossa vida. A exemplo da oração do Pai Nosso, quando nos diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, é rogar a Deus para que a vontade dele seja feita na nossa vida. Santificar o nome de Jesus com a minha vida de oração e de dependência dele. Correto? Então nós devemos reconhecer, nós devemos entrar no nosso quarto secreto com humildade. É o que nos ensina essa questão. Nós podemos nos esforçar, podemos ser muito bons no que fazemos, podemos ser muito dedicados, mas quando entrarmos no quarto secreto para orar, nós precisamos nos lembrar de que mesmo depois de termos feito tudo da melhor forma possível, ainda assim nós precisaremos daquilo que só o Senhor Deus tem para nós, ok? Nós precisamos reconhecer num gesto de humildade que nós precisamos do Senhor, saber qual é a vontade dele, saber quais são os planos dele para a nossa vida.
Então, uma maneira de orar no quarto secreto é através da humildade, com humildade. Uma outra maneira também que nós devemos orar é confiando na bondade de Deus. Às vezes, irmãos, a situação está tão difícil e as minhas orações demoram tanto a ter respostas que nós caímos na tentação de duvidarmos da bondade de Deus. É uma tentação e muitas vezes a gente cai nela. Mas nós devemos confiar na bondade de Deus, porque Deus é a essência da bondade. Deus é o ambiente de bondade. E é neste ambiente de bondade que nós estamos. Nós estamos em Deus. Então não tem como duvidar ou nos angustiar com essa dúvida. Será que Deus é bom? O quanto Deus é bom? Será que Deus é bom o tanto ou o suficiente para me atender? Essas dúvidas, elas de vez em quando, elas param em nossas mentes, mas nós precisamos trazer na memória aquilo que nos dá esperança, tudo que Deus já fez por nós. Como nós conseguimos chegar até aqui, se não pela graça e misericórdia de Deus? Como estamos onde estamos, se não pela graça, bondade e misericórdia do Senhor? Jesus nos ensinou a confiar na bondade de Deus. Ele disse: quem dentre vós, lá em Mateus 7, nos versículos 9 e 10, quem dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Logo em seguida ele fala, imagina Deus, que é bondade, que é misericórdia e graça. Deus sempre tem o melhor para nos dar, mesmo que nem sempre o que é melhor aos nossos olhos será o melhor para nós. A vontade de Deus é sempre a melhor do que a nossa. Nós precisamos confiar, irmãos, que o que Deus tem para nós é o melhor. Precisamos entender, para facilitar a nossa vida cristã, que Deus não tem compromisso com a nossa vontade. Deus tem compromisso com a nossa necessidade. São coisas distintas, vontade e necessidade. Deus não tem compromisso com a nossa vontade. Nós é que temos compromisso com a vontade de Deus. Devemos nos comprometer rigorosamente, insistentemente com a vontade de Deus. Sempre está buscando qual seja a vontade dele para a nossa vida, que é sempre a boa, perfeita e agradável. Ok? Então, precisamos perceber isso, confiar na bondade de Deus e descansar nisso. Correto? Devemos entrar no nosso quarto secreto, além de com humildade, além de confiando na bondade de Deus, também com perseverança. Devemos perseverar nos nossos pedidos a Deus. Devemos insistir, sermos constantes. Lucas fala, lá em Lucas 18, fala da parábola de um juiz iníquo, somente para fazer essa relação. Havia um juiz iníquo que não tinha compromisso com Deus, não respeitava os homens, mas naquela cidadezinha tinha uma viúva que vivia insistindo com ele para ele julgar a causa dela e tal, e ela insistia e sempre estava lá e por vários meses, anos talvez, insistia com ele. Ele se encheu dela e falou assim, meu pai do céu, né? Lógico que ele utilizou essa expressão. Eu não tenho medo de ninguém, não acredito em Deus. Mas essa mulher está me perturbando tanto, enchendo tanto a minha paciência, que eu vou resolver vou resolver a causa dela para ela parar de me perturbar. E o juiz então julgou a causa dela. Ela foi perseverante com o juiz iníquo. Imagina essa atitude nossa de perseverança com um juiz justo, reto e bom, que é o nosso Deus. O quanto nós vamos obter de melhor, de resposta,
de justiça que só Ele faz. Correto? Esse pode ser um fruto da nossa perseverança. A resposta do justo juiz em nosso favor. Ok? Ok? Correto? O juiz, essa parábola é de um juiz que não temia Deus, não suportava. Correto? O ensino de Jesus, se até um juiz injusto, por razões egoístas, porque ele estava preocupado com a calma dele, com a tranquilidade dele, né? Que ele não queria que a mulher ficasse insistindo nele. Se até um injusto juiz, por razões egoístas, foi capaz de fazer justiça, o que Deus, que é justo e bom, não será capaz de fazer por aqueles que confiam nele? Olha que privilégio. Nós temos um justo juiz para julgar as nossas causas e pelejar por nós e fazer a nossa justiça. Fazer a justiça dele em nós, o justo juiz. Nós vemos tantos casos de corrupção em nosso país e nesse mundo, pessoas que deveriam julgar com justiça, com lisura, com honestidade, fazendo tanta coisa errada, que o conceito de justiça para nós ele fica um pouco maculado. Por isso que nós devemos, a palavra de Deus nos remete para Deus, a justiça de Deus. Essa é a verdadeira justiça. É nela que nós precisamos nos basear. É a Ele que nós devemos entregar as nossas causas e insistir. Porque Ele olhará por nós e agirá em nossa causa, que é a causa dele. Precisamos entender isso também, irmãos. O cristão que luta pela causa de Deus, que é plantar, colher, semear o Evangelho das Boas Novas, essa é a nossa causa. Essa é a prioridade da vida de um cristão. Por essa causa nós lutamos. Por essa causa nós fomos separados por Deus para adorá-lo, semear a boa palavra de Deus, de boas novas, e fazer a vontade de Deus. Esta é a nossa causa. Fazendo isso, tudo aquilo de que nós necessitamos se torna causa de Deus. E Ele pelejará por nós, desde que nós façamos a vontade dEle. Estejamos lutando nessa causa. O cristão que entende que a prioridade de vida é lutar pela causa do Senhor, vai se importar, vai ser um bom cidadão, vai ser uma boa pessoa para se importar com a causa de injustiça do próximo. Inspirado na vontade de Deus, nós faremos justiça, que é a justiça do Pai eterno, do nosso soberano. E aí sim nós podemos nos envolver nas causas sociais, inspirados por Deus e não por um ideal, uma ideologia própria, uma vontade própria, um conceito formado por nós mesmos, segundo o nosso entendimento. A nossa mente precisa ser a mente de Cristo para que as nossas causas, nossas intenções, sejam as intenções e causas do nosso Deus. Correto? Questões para serem discutidas. Por que nós precisamos insistir com Deus se Ele é bom, se Ele nos ama? Por que perseverar? Por que perseverar na oração? Isso demonstra, irmãos, o quanto nós queremos Deus em nossa vida. O quanto que nós sabemos sobre Deus modifica nosso comportamento, influencia a nossa maneira de viver. E nós precisamos insistir nisso porque é a melhor maneira de viver, a única maneira de viver. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, ele não fala, eu sou um caminho, não é uma das maneiras de viver. É a maneira, e ponto final. Então vamos insistir, perseverar naquilo que nos traz vida, que é entender a vontade de Deus e segui-la. Vamos ser perseverantes.
Nós sabemos de experiências de vários irmãos e irmãs de oração que oram durante anos e anos e anos e anos por seus filhos, amigos, parentes, algum conhecido, até que a oração seja respondida. Até que a oração seja respondida. Há casos, há experiências que a gente sabe, que a resposta de Deus veio após a morte da pessoa. São planos de Deus, irmãos. Deus não está preso a nosso tempo. Nós temos uma essência de um Deus eterno. Por causa do pecado, nós ficamos limitados, presos a esse conceito de tempo aqui. Então precisamos insistir, perseverar na oração. Oração não é um botão que nós apertamos para receber a bênção de Deus. Deus não é um velhinho que tem um depósito grande, cheio de bênçãos, só esperando que alguém faça um pedido. Precisamos perseverar em oração todos os dias. O sintoma de quando nós estamos longe do quarto secreto, ou seja, da prática de oração, oração com a intenção de um coração quebrantado, é a insensibilidade espiritual. Nós perdemos esse contato com Deus, essa intimidade com Deus. Se nós passamos a duvidar, demorar a entrar no quarto de oração para orar a Deus, isso significa que nós estamos anêmicos espiritualmente. Estamos precisando de vitamina, precisamos estar mais perto de Deus. Além de estar mais perto de Deus, continuarmos na sua presença. Continuarmos, para que dele corra rio de misericórdia e graça em nossa vida também. Ele é a fonte. Precisamos estar nele. Não é só pegar igual aquela ilustração que você pega uma canequinha pequenininha, de uma xícarazinha, vai numa piscina olímpica, pega um pouquinho d'água, bebe e vai embora. Não, você precisa mergulhar. Deus é essa piscina, Deus é esse ambiente de bondade, de respostas, de soluções. É nele, ele nos convida para estarmos nele. Então é isso que devemos fazer, buscá-lo. Qual a receita de Deus para isso? Perseverar. Precisamos perseverar. Para terminar, nesses dias de grande exposição na vida privada, as palavras de Jesus chegam a nós, convidando-nos a reencontrar o caminho para o nosso quarto secreto, porque é na dimensão do coração que Deus quer se encontrar conosco, os seus filhos. Então nós sabemos que nós podemos entrar no quarto secreto através da humildade, de coração humilde, reconhecendo a soberania de Deus. Devemos entrar confiando na bondade de Deus, que Deus é bom, é o justo juiz, e devemos ser perseverantes por essa causa, saber qual é a vontade de Deus. E assim nós teremos essa experiência maravilhosa de um Deus que age por nós, através de nós e conosco. Que nós possamos ser perseverantes na nossa rotina de oração, que nós possamos ir ao nosso quarto secreto, termos um lugar físico de oração, de onde a gente sai quebrantado, renovado, com nossa fé abastecida, com nossa certeza de que temos um Deus bondoso, justo, que nos coloca no caminho da salvação. Que Deus possa te orientar nessa direção e que você possa ter sensibilidade espiritual bastante para perceber essa necessidade que nós temos de caminharmos com Deus, de buscá-lo no nosso quarto secreto, na nossa intimidade, sempre. Separe um lugar de oração, um local, escolha que seja o seu quartinho secreto de oração. E assim você vai ter experiências maravilhosas com Deus também. Ok? Um bom domingo, Deus abençoe a sua vida. É sempre uma alegria estar com vocês. Deus te abençoe.